Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 5 minutos, segunda-feira, do dia 21 de fevereiro de 2022. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local e internacional e como elas afetam nossos investimentos. Vamos começar falando do Ibovespa e como ele se comportou na semana passada. Vamos começar analisando o gráfico e a sua performance na sexta-feira. O Ibovespa na sexta-feira, ele fechou no dia 18 a 112.880 pontos. Vemos aqui a sua performance, ele fechou com uma queda de 0,57%. Portanto, na semana, ele acumulou uma queda de 0,61 pontos percentuais. Muito por conta das tensões provocadas entre Rússia e Ucrânia, o envolvimento dos Estados Unidos nessa tensão, e só não foi pior por conta do setor financeiro no Brasil e as commodities que seguraram essa queda, porque senão não teria sido tão suave, né? Só 0,5% praticamente. Já o dólar, na sexta-feira, podemos ver aqui no gráfico, ele fechou com uma queda de 0,5 ponto percentual, 0,52, fechando a 5,14. Podemos ver aqui que ele já iniciou. Não se deixem enganar por esse candle verdinho, tá? Analisando o DXY, ele iniciou a 5,14, muito provavelmente hoje não vai subir não. A tendência é queda no dólar por conta do que está acontecendo no cenário mundial. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos. Mas vamos falar sobre melhores e piores da sexta-feira, depois nós vamos falar do panorama de hoje. Então aqui temos os números da sexta-feira, números que já comentamos, e vamos ver quem se deu bem na sexta-feira. Sexta-feira nós tivemos Cielo com 12,30% de alta, MRV com 2,73% de alta, BBAS Brasil, Banco do Brasil Seguridade com 2,04% de alta, Energias BR com 1,9% de alta e Carrefour com 1,69% de alta. E entre piores desempenhos nós temos Rumo com 8,81%, Local Web com 7,12%, Grupo Natura com 5,65% de queda, Banco Pan com 5,40% e Cosan com 4,81%. Então aqui temos os melhores e piores da sexta-feira. Agora sim, vamos ao panorama do que acontece hoje. As ações asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, enquanto os índices futuros americanos passaram a operar mistos após subirem à noite. Isso depois que o presidente francês Emmanuel Macron costurou um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A princípio poderia ocorrer nesta quinta-feira, contando, é claro, que o comprometimento russo de não invadir a Ucrânia até lá. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, disse no domingo à noite que a cúpula entre os dois líderes mundiais aconteceria após uma reunião entre o secretário de Estado Antony Blinken e seu colega russo, o ministro de Relações Exteriores Sergei Lavrov. Contudo, hoje cedo, a Rússia disse que não há planos concretos ainda para uma reunião, segundo informações da Bloomberg, que fez com que as bolsas perdessem força. Hoje é feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, motivo pelo qual as bolsas em Wall Street ficarão fechadas. No radar econômico, o grande evento da semana será na sexta-feira com o PCI,
de janeiro, medida da inflação preferida pelo Fed. Então, os mercados devem operar com menos liquidez nessa data, mas prometem continuar repercutindo as tensões entre Rússia e Ucrânia, que balançaram as bolsas semana passada com o risco de uma guerra iminente. Então, foi interessante os comentários que os analistas fizeram, né? Tá tudo certo para não ter guerra, para ter diplomacia, só falta combinar com a Rússia. Mas isso é só um detalhe, tá bom? No Brasil, os investidores esperam pelo IPCA 15 de fevereiro e a continuidade da safra de balanços, que conta com a divulgação de resultados das gigantes Vale e Petrobras. E em Brasília, as discussões envolvendo projetos para a redução dos preços dos combustíveis, que devem ser o pano de fundo enquanto o prazo final para a dança das cadeiras entre parlamentares e siglas se aproxima. Então, vamos aguardar. Vamos à notícia do cenário internacional. Acabou a Olimpíada, então agora pode voltar a poluir o ar. Isso, para nós, para os chineses é ruim, mas para nós é interessante, porque retoma a produção, retoma a exportação e os preços sobem. Contratos futuros de carvão metalúrgico saltam na China e minério de ferro avança. Vamos entender o que aconteceu na China. Os contratos futuros de carvão metalúrgico negociados na China estenderam ganhos para uma quarta sessão nesta segunda-feira, subindo mais de 5%, já que a oferta permaneceu relativamente baixa e a demanda deve se recuperar após os feriados do Ano Novo Lunar e os Jogos Olímpicos de Inverno. Os estoques de carvão metalúrgico em 247 siderúrgicas e 230 coquerias cobertas pela consultoria Mistil ficaram em 21 milhões de toneladas na semana passada, queda de 4% em relação à semana anterior. Com a recuperação da demanda dos usuários downstream, que quer dizer rio abaixo, as coquerias estão mais dispostas a comprar produtos, escrevem analistas da GF Futures em nota. A retomada da produção dos altos fornos e esgotamento do carvão australiano podem manter a oferta apertada na China, disseram eles. Os futuros do carvão metalúrgico mais ativos na Bolsa de Commodities de Dalian para entrega em maio terminaram em alta de 5%. Por tonelada, o preço de fechamento mais alto desde 27 de outubro a 2.647 yuans. Já os minérios de ferro subiram pela primeira vez em 6 sessões após medidas de contenção de preços dos reguladores na semana passada, e nós explicamos o que são essas medidas dos reguladores de preço. Eles avançaram 4,7% para 707 yuanes a tonelada. Olha a explicação. Como as Olimpíadas de Inverno terminaram, as restrições à produção de aço continuarão a melhorar, mas as políticas ainda pressionarão os preços do minério de ferro no curto prazo, disse a GF Futures. O preço spot do minério, com 62% de teor de ferro para entrega à China, subiram $6 a $140 a tonelada na segunda-feira. Então vocês entenderam o que aconteceu? Como estava a Olimpíada, não podia estar poluído, porque todos os turistas, atletas iam para lá e não podia ver a China poluída. Então eles falaram, para de produzir, para. E aí o preço caiu. Agora acabou a Olimpíada, acabou ontem. Então eles voltaram a produzir, os preços subiram e agora volta a vida normal. Muito bem, agora vamos à notícia do cenário local. E hoje, 8h30, agora é 9h15, 9h14, tivemos a divulgação do relatório Focus. Você sabe o que é relatório Focus? É um compilado entre os economistas, especialistas, do que eles projetam para inflação, PIB e dólar. Então eles falam, eu acho que vai ser tanto, eu acho que vai ser tanto, eu acho que vai ser tanto. Então isso mostra o que os especialistas acreditam que vai acontecer. Então olha o que eles falaram. Especialistas deram sequência à série de altas na expectativa para a inflação deste ano, indo bem acima do teto da meta, apesar de terem reduzido com força o cenário para a pressão de preços administrados,
mostrou a pesquisa Focus realizada pelo Banco Central. O levantamento divulgado nesta segunda-feira aponta que a projeção da alta do IPCA este ano agora é de 5,56%, 0,06 ponto percentual a mais do que na semana anterior. Para 2023, a expectativa de inflação segue sendo 3,5%. O centro da meta oficial para a inflação 2022 é 3,5% e para 2023 é 3,25%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. A piora da projeção se deu mesmo com os especialistas consultados deduzindo a conta para a alta dos preços administrados em 2022 a 4,8% de 4,99% anterior. Por outro lado, para o ano que vem, a projeção aumentou em 0,17 ponto a 4,17%. Para o PIB, Produto Interno Bruto, as estimativas de crescimento foram mantidas em 0,30% em 2022 e 1,5% em 2023. Também não sofreu alteração o cenário para a taxa básica de juros, com a Selic ainda calculada em 12,25% ao final deste ano e 8% para o próximo ano. Bom, então aqui nós vimos o que aconteceu, o que mostrou a divulgação do relatório Focus, divulgada hoje, segunda-feira, 8h30. Agora vamos à novidade, a atualização na ferramenta Insight. E hoje vamos divulgar exatamente esse relatório da WEG. A WEG teve um bom relatório, mas não animou muito os investidores. Vamos entender por quê. Opa, foi muito. Então vamos entender. WEG 3. Olha aqui. Recomendação de compra. Neutro. Se você tem, mantenha. Se você não tem, não compre. É isso que quer dizer recomendação neutra. Está aqui um upside menos 5,6. Quer dizer, a tendência é que o preço vai cair. Por isso que quando divulgou o relatório, a ação caiu. Então está aqui, você quer conhecer essa empresa e teve um bom resultado, maior do que o anterior, maior do que no período do mesmo ano anterior. Então, é uma empresa sólida? É. Tem um baita potencial de crescimento? Não. Por quê? Porque já é um setor consolidado. Então, é isso que acontece. Quem entendeu o que aconteceu com essa empresa, o que acontece, qual o potencial de crescimento dela, leia esse relatório. Se você tem acesso a essa ferramenta Insight, se você é um cliente da LTW e tem esse acesso, entenda o que acontece com essa empresa, porque ela é uma empresa sólida e por que ela não tem esse potencial gigantesco de crescimento, como se fosse uma small cap, por exemplo. Não é uma baita empresa, mas entenda como ela funciona, aonde ela trabalha, quais os destaques. Vamos à conclusão, só para você entender. Não vou ficar falando muito não, deixa aqui o relatório, fale por si. Conclusão. A companhia reportou um bom resultado no trimestre, levemente acima das nossas expectativas. O resultado foi sustentado pela boa performance no mercado externo, principalmente por conta da boa performance em equipamentos eletroeletrônicos e industrial. Mais uma vez, vimos os efeitos da inflação nas margens da companhia, mas que continuam sendo parcialmente compensados pelos bons níveis de verticalização nas operações da empresa. Então, leia esse relatório, conheça a tese de investimento. Uma empresa que atua em diferentes mercados é uma empresa sólida e de baixo risco. Para melhorar as margens, a empresa tem um programa de desenvolver processos cada vez mais eficientes para capturar ganhos de produtividade no longo prazo e tem diversos negócios e produtos que receberam investimentos e ainda não foram lançados ou finalizados. Então, analise esse relatório, conheça essa empresa e entenda por que a WEG é realmente uma baita empresa. Assim, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua companhia, desejamos a você uma boa semana, desejamos a você bons negócios e desejamos a você bons cafés. Obrigado, até mais, tchau!